Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 25 de setembro de 2019. Está no ar o jornal Câmara Notícia, ao vivo, em 12:30 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Comissão de Educação e Esporte da Câmara traz conselho da Ponte Preta para apresentar projeto de arena durante primeira parte da reunião ordinária 55. Vereador Rubens Gás pede ao Executivo construção de escola e creche no bairro Jardim Mirassol. Em audiência pública, a Câmara debate o Dia Municipal dos Povos Indígenas. Amanhã tem estreias no cinema e você confere tudo aqui no Jornal Câmara Notícia. E quem era o comandante? Era meu pai, senhor. Isso pode ser um choque para você. E no esporte, Guarani vence mais uma e se afasta da zona de rebaixamento da Série B. O esporte é daqui a pouco com a vitória do Bugre, mas primeiro as informações do Legislativo, porque hoje é dia da reunião ordinária de número 56. Os vereadores vão discutir e votar 11 projetos. Confira agora a pauta completa. O primeiro item da pauta é o projeto de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede diploma de mérito educacional ao professor Darcy Ribeiro, à professora Roberta Bailone Marcílio de Freitas. Formada pela Unicamp, ela é mestre em educação pela mesma universidade e também diretora da Faculdade Anhanguera de Campinas. Em turno único está na pauta o projeto do ex-vereador Cláudio da Farmácia, que concede diploma de mérito educacional ao professor Darcy Ribeiro a Gilson Alberto Novaes. O homenageado é formado em Pedagogia, Educação Artística, Direito e mestre em Comunicação Social. Atualmente, ele atua na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O item 3 é a primeira discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata de desafetação de área de praça da classe de bens públicos de uso comum do povo para afetação ao uso especial, a fim de regularizar imóvel em que se encontra instalada uma unidade de saúde no bairro Jardim Eulina. O procedimento é necessário para a regularização cartorária do imóvel em que está localizado o Centro de Saúde Dr. Laerte de Moraes. O item 4 também é de autoria do prefeito. É o projeto de lei complementar com emenda que autoriza a doação de terrenos de propriedade do município à União para fins de expansão da área do aeroporto de Viracopos, em Campinas. O projeto visa desafetar diversas áreas públicas do Jardim Guaianila e autorizar o Executivo a doá-las para a União. Em turno único será analisado o projeto de autoria do ex-vereador Cláudio da Farmácia, que concede diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito ao Dr. William Carlos Moraes. O homenageado é médico pediatra, fez sua graduação e especialização na Universidade São Francisco e atualmente trabalha em consultório próprio. O item 6 é a segunda discussão do projeto de autoria do vereador Marcelo Silva, que obriga a colocação de placas indicativas de locação dos prédios utilizados pela administração pública direta e indireta. De acordo com a proposta, as placas deverão informar o órgão responsável pela locação, data e valor da mesma, bem como o tempo de duração do contrato. O item 7 é o projeto de autoria do vereador Professor Alberto, que concede o título de cidadão campineiro ao pastor Dionísio Inácio Rocha. Nascido na cidade de Novo Cravinho, em São Paulo, homenageado é desde 1990 pastor da Igreja Assembleia de Deus em Campinas. O item 8 é o projeto de autoria do prefeito, que acrescenta parágrafo único ao artigo da Lei Complementar 209 de 2018, que desincorporou da classe de bens públicos de uso comum do povo e transferiu para a classe de bens dominicais a área de propriedade da municipalidade no loteamento Jardim Capivari. O projeto altera a lei de 2018 para instituir em parte da área a ser alienada servidão de viela de passagem de águas sanitárias em favor da Sanasa. O item 10 é a segunda discussão de autoria do vereador Luiz Cirilo, que altera dispositivos da Lei 11.749 de 2003, que trata da concessão de alvarás de edificação.
A proposta tem o objetivo de permitir que estabelecimentos comerciais possam utilizar imóveis vagos em um raio de 500 metros de onde estejam instalados, com o objetivo de utilizados como estacionamento. E o item 11 é o projeto de autoria do vereador Marcelo Silva, que limita a aplicação de multas por radares eletrônicos a velocidades superiores a 70 km. O projeto limita a aplicação de multas por meio desses radares no município. Elas poderão apenas ser aplicadas quando registrarem velocidades superiores a 70 km por hora. Segundo o autor, o projeto busca padronizar a velocidade a ser fiscalizada por tais equipamentos. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde. A entrada é pelo plenário na Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. Olha só, a convite da Comissão de Educação e Esporte da Câmara, o Conselho Deliberativo da Ponte Preta apresentou o projeto da construção da Arena Multiuso. A primeira parte da reunião ordinária desta segunda-feira foi dedicada ao projeto de construção de uma arena multiuso da Associação Atlética Ponte Preta no Jardim Eulina. A convite do vereador Gustavo Peta, que preside a Comissão de Educação e Esporte, membros do Conselho Deliberativo do Clube Campineiro e responsáveis pelo projeto, puderam fazer uma apresentação no plenário sobre os detalhes da obra. Para Gustavo Peta, a Câmara tem de participar da discussão juntamente com o Executivo. É um projeto de muita importância para a cidade, é um projeto de construção de uma arena multiuso, uma arena tanto para jogos de futebol como para eventos culturais e shows, que está em curso na cidade. Esse projeto já foi apresentado à Prefeitura, está em fase de aprovação e nós recebemos aqui do Conselho Deliberativo da Ponte o projeto que está sendo aprovado na Prefeitura. E é muito importante que a gente possa acompanhar a aprovação desse projeto para garantir um item da lei que autorizou a construção desse projeto, que é a ideia de que 2% de toda a operação da arena seja destinado ao esporte amador da cidade. O parlamentar diz que uma obra desse porte deve ter a atenção de todos os setores da sociedade para que se respeite a mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico da região, entre outros itens. Um outro item também importante é saber os impactos na vizinhança, que a arena será construída no Jardim Eulina, todas as contrapartidas necessárias para a construção de uma obra dessa dimensão. Então foi muito importante não só a Comissão de Esporte que eu presido, mas também a Comissão de Política Urbana, as outras comissões participaram. Nós recebemos o projeto e devemos inclusive ter outros momentos de dúvidas, de discussões públicas sobre esse projeto. Por fim, o vereador Gustavo Peta disse ainda que a discussão sobre o projeto de construção da Arena Multiuso da Ponte Preta vai continuar em breve na casa. Ainda de acordo com Peta, a Comissão de Educação e Esporte da Câmara deve convidar nos próximos dias o Guarani Futebol Clube para apresentar o seu projeto de construção da Arena Alviverde. E é importante dizer também que logo em breve nós faremos o mesmo com o Guarani Futebol Clube, que é outra instituição centenária também da nossa cidade, que tem como objetivo a construção de uma nova arena por conta da negociação e da venda da área que hoje funciona o Brinco de Ouro da Princesa. Em requerimento, o vereador Rubens Gás questiona a Prefeitura para a construção de escola e creche no bairro Jardim Mirassol. O vereador Rubens Gás solicita informações do Executivo sobre a construção de creche e de escola no bairro Jardim Mirassol. Ele questiona ainda se existe uma previsão orçamentária e no requerimento pede, inclusive, a cópia do projeto e o cronograma e solicita informações para o início das obras. E caso não haja intenção de construir escola e creche no local, o parlamentar pergunta se a área citada será destinada a alguma construção pública. O que ocorre é o seguinte, no Jardim Mirassol não existe creche nem escola. A densidade demográfica é pequena, nós sabemos disso, mas existe uma área lá que é possível que haja uma creche. Então nós estamos requerendo, sabendo se essa área realmente é destinada a uma creche. O vereador diz que recebeu informações de que uma cooperativa de reciclagem conseguiu permissão para o uso do solo de uma porcentagem. Nessa área existe uma permissão de solo de uma reciclagem e a reciclagem tentou aumentar a área. A Secretaria de Educação disse que aquela área é destinada para uma creche. E nós precisamos que isso seja formalizado para que nós possamos passar para os moradores.
A Comissão de Relações Internacionais aqui da Câmara se reuniu esta semana e debateu a capacitação profissional para a atuação no comércio exterior. O debate reuniu representantes de universidades, empresas e especialistas. A ideia foi discutir como o profissional deve se preparar para trabalhar no comércio exterior. O Brasil ainda carece muito do fator exportação, né? Nós exportamos muita commodities e falta realmente agregar valor no produto, né? Exportar tecnologia, exportar realmente coisas que venham a agregar tanto na parte social quanto na parte cultural, né? E hoje contamos com profissionais do mais alto gabarito. As universidades mostraram a preocupação do currículo dos alunos. A pergunta que fica é: quem é o profissional que nós queremos formar? Quem é a pessoa que nós precisamos? E a nossa resposta, por causa da nossa visão, é a seguinte: nós precisamos de estrategistas. As operações, elas evoluem, elas mudam de acordo com a lei. Nós precisamos gerar empresas que tenham dentro do seu DNA, tá? Produtos de alta tecnologia, tá? Com geração de valor agregado e que tenham como foco não olhar somente o mercado interno, mas também o mercado externo, certo? Então, desse ponto de vista, o que a universidade está fazendo? Tá? Ela tem um ambiente favorável à criação de empresas, tem dentro dele um parque tecnológico, tá? Onde as empresas podem inclusive se instalar, tá? Permitindo então essas empresas se instalem, permitindo então contato dos alunos, tá? Com essas empresas que podem encontrar estagiários, então isso permite uma interação. A palavra-chave para esse momento é cooperação, né? Agora, parcerias entre o poder público, a instituição de ensino e, obviamente, a empresa, né? Essa palavra-chave a gente vem usando com muita frequência lá em Indaiatuba, né? A gente vem realizando um trabalho conjunto com a nossa prefeitura, né? E as nossas empresas de uma forma bem sucedida. O debate dos rumos do comércio exterior também é importante para o desenvolvimento de Campinas. Por isso que nós criamos essa comissão e estamos trazendo esse debate aqui para a Câmara, porque realmente, às vezes a prefeitura a gente acaba ficando muito distante, então é importante trazer esse tema para cá, porque fica muito próximo do cidadão, fica muito próximo das entidades, das universidades. O vereador Gustavo Peta realizou uma audiência pública para debater a criação do Dia Municipal dos Povos Indígenas, a ser comemorado todo dia 9 de agosto. A data é em referência ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, criado pela Organização das Nações Unidas. O projeto de lei ordinária, número 240 deste ano, de autoria do vereador Gustavo Peta, passou por audiência pública na última semana. O PLO propõe que todo dia 9 de agosto deve ser comemorado o Dia dos Povos Indígenas em Campinas. A data é em referência ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Nós recebemos aqui reivindicações de alguns grupos indígenas que estão agora na cidade de Campinas para essa proposta de lei. Então eu, como vereador, nada mais fui do que um propositor de uma reivindicação legítima dos povos indígenas aqui na cidade de Campinas. Em Campinas, estima-se que cerca de 1.000 indígenas vivem na cidade. Segundo o vereador, a data seria um passo importante para a construção da identidade dos povos, com suas culturas, no meio urbano. Alguns até me perguntaram, mas já há o dia 19 de abril, né? Mas eu tenho explicado para os vereadores aqui da casa de que o dia 9 de agosto é o dia que as populações indígenas têm como a principal referência, por ser um dia internacional, por ser um dia de resistência. Vários grupos indígenas participaram da audiência e falaram da importância da data. É para dar visibilidade também, né? A gente precisa aqui, como o vereador falou, a gente tem aqui a terceira cidade do estado com maior número de indígenas. E aonde é que estão?
esse número de indígena todos, né? Então essa visibilidade, esse mês que ele está propondo, para a gente vai ser muito bom. Para tudo que a gente faz aqui, para o pessoal ver que a gente existe e que a gente está aqui. Os indígenas têm que estar inseridos dentro da escola, dentro das faculdades, sendo professor em escolas públicas, sendo professor em universidades e discutir a questão de como que a diversidade é passada no meio dos ditos não indígenas. Participaram da audiência também o professor doutor do Instituto de Linguagem da Unicamp, Vilmar da Rocha D'Angelis, e o coordenador municipal da promoção da igualdade racial, Sérgio Max. O vereador explicou o próximo passo após a audiência. A matéria deve entrar em breve em votação na Câmara. A partir dessa audiência pública, esse projeto passa então a ser votado nas comissões e, por final, pelo plenário da Câmara para poder ir ao prefeito municipal e, se sancionado, virar lei. Foi sancionado pelo prefeito o projeto de lei que proíbe que os estabelecimentos comerciais façam a conferência da mercadoria após o pagamento já ter sido efetuado pelo consumidor. Agora é lei. Os estabelecimentos comerciais situados no município de Campinas estão proibidos de fazer conferência de mercadorias após o pagamento ter sido efetuado pelo consumidor. De acordo com o vereador Luiz Henrique Cirilo, esta prática estava constrangendo os consumidores. Constrangedor. Aquele munícipe, aquele cidadão que vai no estabelecimento, que prestigia um estabelecimento, passa pelo caixa, o caixa confere toda a mercadoria, depois ao ele sair com o carrinho, ele tem que novamente passar por uma conferência. Isso é constrangedor, é humilhante para o consumidor e nós temos que acabar com isso. O estabelecimento infrator fica sujeito às sanções administrativas dispostas nos incisos e no parágrafo único do artigo 56 da Lei número 8.078 de 1990. Nós temos que prever essa possibilidade de sanção para possibilitar, até no sentido do estabelecimento, coibir, tentar inibir a prática disso. E a melhor maneira de coibir é estipular multa, estipular sanção que corresponda a um valor que ele possa pagando, ver que acaba sendo prejuízo para eles, tanto o aspecto financeiro, quanto também o aspecto de deixar o seu consumidor constrangido. Eu acho que isso, sobremaneira, vai ser o que vai nortear o interesse dos empresários, dos comerciantes, abolirem essa prática de conferir, logo depois do cidadão passar pelo caixa, conferir novamente aquilo que ele está levando. Rápido intervalo e na volta, a previsão do tempo para quinta-feira. Eu avisei que a chuva ia chegar, hein? Tem o quadro Na Ponta do Lápis sobre Tesouro Direto, a agenda de cinema com as estreias na telona e a vitória do Guarani na Série B. O intervalo é rapidinho. Já vi um amigo meu que doa sangue sempre falar que uma pessoa falou para ele, um médico, que quem doa sangue sempre com certa idade pode vir causar um câncer mais vulnerável à doença. Aí eu tenho medo de doar, eu nunca doei e tenho medo de agulha. Viu, Macir, isso é um mito. Não tem como você desenvolver um câncer pela doação de sangue. Infelizmente, ainda existem vários mitos relacionados à doação. Por exemplo, de que doação de sangue vai afinal engrossar o sangue, de que a pessoa vai engordar ou emagrecer. Nós, do Núcleo de Captação de Doadores do Hemocentro, a gente tem trabalhado para educar a população nesse sentido, para tentar desmistificar essas lendas urbanas que ainda existem em relação à doação, tá bom? O que eu daria maior destaque é você não ter álcool líquido dentro da sua casa. Não existe nenhum motivo para que você trabalhe o álcool líquido. Felizmente isso está diminuindo, mas por muito tempo o maior causador, quase que 40% das queimaduras eram com álcool líquido. Ele lhe engana.
Então, eu diria que o que nós temos que fazer é não ter esse produto nas nossas casas. Tudo que você imagina que você precisa do álcool líquido pode ser substituído por alguma coisa segura e alguma coisa que não seja inflamável. Eu avisei ontem que a chuva ia chegar nesta quarta-feira. Para amanhã, o tempo instável ainda permanece com possibilidade de chuva. Só que no fim da tarde, a nebulosidade já começa a ir embora. Então a boa notícia aí é para o fim de semana que a gente não vai ter chuva. Sobre as temperaturas para esta quinta-feira, o frio ainda permanece, hein? Mínima de 16 e a máxima não passa dos 19 graus. Hoje o quadro Na Ponta do Lápis vai falar sobre um tipo de aplicação chamado Tesouro Direto, em que você investe pouco dinheiro e com menor risco. Como você tá? Tudo bem? Tô de volta com mais uma edição do quadro Na Ponta do Lápis. Bom, o assunto é Tesouro Direto. Convidamos então um educador financeiro para falar sobre isso. Dê só uma olhada que tá bem bacana. Tesouro Direto é uma forma tradicional de investimento de renda fixa, que ela foi criada pelo governo já tem bastante tempo, mas ela foi, nos últimos anos, popularizada. O que quer dizer com isso? Que agora você pode investir no Tesouro Direto com pequenas quantias mensais. Para o investimento no Tesouro Direto, a pessoa precisa ter o CPF ativo, se cadastrar, seja num banco tradicional, num banco não tradicional, numa corretora de valores e fazer as compras. Ela pode fazer compras a partir de R$30, a partir de R$50 já é interessante. Muito se tem falado da comparação entre o Tesouro Direto e a poupança e qual seria o mais rentável. O que a gente tem que analisar é que a poupança ela tem uma rentabilidade mensal, ou seja, se você deixar o seu dinheiro aplicado, seja uma reserva de emergência ou para qualquer outra coisa, se você não esperar os 30 dias, você não recebe a rentabilidade. E o que acontece hoje? A poupança, muito se fala em 0,5 mais TR, mas isso já faz muitos anos que não se aplica isso. Na verdade, a poupança rende hoje 0,35. O Tesouro Direto, mesmo no curto prazo, acaba rendendo muito mais do que a poupança. Só para se ter uma ideia, existem títulos hoje, esse ano de 2019, que estão com uma rentabilidade acumulada de mais de 20%. O Tesouro Direto, como todo investimento, ele tem um risco, mas o que se faz? Compara-se muito com a poupança, como se fosse o investimento mais seguro do Brasil. O Tesouro Direto ele é mais seguro do que a poupança. Por que se fala muito isso? Na poupança você empresta dinheiro ao banco e o banco empresta a alguém. E nessa diferença do spread, ele paga a você 0,35 o banco. Quando você faz um Tesouro Direto, uma aplicação, você empresta dinheiro ao governo e o governo ele imprime moeda. Então é muito mais interessante você emprestar o valor para quem imprime moeda do que para quem empresta dinheiro. O risco ele é soberano, ou seja, é o Brasil que na verdade você terá o risco. Na poupança, se o banco quebrar, que aconteceu já na história do Brasil algumas vezes, a pessoa tem uma garantia de R$250 mil por CPF. No Tesouro Direto ela é ilimitada essa garantia. Então tá bom, pessoal. Até a próxima semana, sempre com dicas inéditas aqui no quadro Na Ponta do Lápis. Tchau, tchau. Amanhã é dia de estreias na telona, mas claro que você já sabe, fica sabendo antes aqui no Jornal Câmara Notícia quais são os filmes. A agenda de cinema com o repórter Michel Amorim.
Olá, Agenda Cinema no ar e vamos abrir as dicas de hoje com um filme de uma das maiores apresentadoras do Brasil, Hebe Camargo. O longa vai contar a fase mais importante da carreira dela. Gracinha! Você sabe que você tá abusando, sabe? Carluxo, você acha que eu exagerei no programa de ontem? Ah, só se for na maquiagem. O cabelo tava lindo, a roupa tava um luxo. Viu, diretor? Somente aos 60 anos de idade que Hebe passou a controlar a própria carreira. Independentemente das críticas machistas, do marido ciumento e dos chefes poderosos, se revelou para o público como uma mulher extraordinária, capaz de superar qualquer crise pessoal ou profissional. A Hebe não é de direita, a Hebe não é de esquerda, a Hebe é direta. Tô te esperando na TV. A senhora pode pegar até 8 anos de cadeia. Você é uma rainha, uma estrela iluminada. Agora vai lá e brilha. Brad Pitt está de volta e dessa vez ele vai sair da Terra para tentar resolver um mistério que envolve o pai dele e de quebra salvar o planeta. O que sabe dizer sobre o Projeto Lima? O objetivo do projeto era buscar vida extraterrestre avançada. A nave desapareceu depois de 16 anos de missão. E quem era o comandante? Era meu pai, senhor. Isso pode ser um choque para você. Seu pai fez experimentos com um material altamente confidencial que pode ameaçar todo o nosso sistema solar. Toda a vida seria destruída. Contamos com você para descobrir o que está acontecendo no espaço. Roy é um engenheiro espacial que decide empreender a maior jornada de sua vida, viajar para o espaço, cruzar a galáxia e tentar descobrir o que aconteceu com seu pai, um astronauta que se perdeu há 20 anos no caminho para Netuno. Eu ainda estou determinado a completar a missão que eu recebi. A dica agora é um terror. Do diretor Sam Raimi, Predadores Assassinos, promete te dar vários sustos. Um imenso furacão atinge a Flórida, nos Estados Unidos. Tsunamis levam todos os habitantes a evacuarem o local. A jovem Hayley tenta resgatar o pai. Enquanto isso, o nível da água começa a subir e gigantescos crocodilos chegam. Ai, meu Deus! O que aconteceu? Vem cá, seu desgraçado! Depois da tensão de Predadores Assassinos, vamos para o momento fofura. Abominável é uma animação da DreamWorks e mostra a amizade entre uma garota com um Yeti. Eu só quero fugir. O papai sempre quis que eu conhecesse o mundo. Um dia... E é uma adolescente que certo dia descobre que um Yeti está no telhado do prédio em que ela mora, em Xangai. A missão da jovem é levá-lo de volta à sua casa em segurança e, para isso, vão viver muitas aventuras. Oi, menino. Ou menina. É, menino, com certeza. Eu não sei de onde você veio. Código vermelho! Ele fugiu. Quero meu Yeti de volta! Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B e que mudança com o técnico Thiago Carpini. O Guarani recebeu ontem o Criciúma, venceu mais uma e nem sabe mais o que é zona de rebaixamento. Só que quem começou assustando foi o Criciúma. Foguinho, em jogada pela esquerda, tirou do goleiro Clever e em cima da linha o lateral Thalisson afastou o perigo. No segundo tempo, o Bugre respondeu com Davó, mas com a ponta do dedo, o goleiro Luiz conseguiu espalmar. Davó teve mais uma oportunidade cara a cara, mas Luiz mais uma vez defendeu. A pressão deu certo e aos 31 minutos após cobrança de escanteio, o zagueirão Luiz Gustavo subiu mais que todo mundo e cabeceou para o fundo das redes. Mais uma goleada no Brinco de Ouro. Guarani 1, Criciúma 0.
Vitória que comprova a reação da equipe. 5 vitórias nos últimos 6 jogos, deixou a zona de rebaixamento e não volta, mesmo que perca a próxima rodada nesta sexta-feira, diante do Brasil de Pelotas, fora de casa. Hoje é a vez da Ponte Preta entrar em campo, em 7h15 da noite, diante do Paraná, em Curitiba. A Macaca não vence há 3 jogos e está no meio da tabela. A 6 pontos do G4, a parte de cima, e a 6 pontos do Z4, que é a parte de baixo. Então hoje vai definir aí como será este segundo turno da Macaca. Amanhã, claro, a gente conta essa história. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 10 horas da noite você acompanha as principais notícias do dia após a reunião ordinária de número 56. Eu volto amanhã ao 12h30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau. Thank you.